Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito Debate. Hoje a gente fala sobre direito internacional e nossa convidada é a professora Fernanda Cristine de Paula, que é especialista em direito internacional e direitos humanos. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Obrigada, Mariana. Professora, não vou chamar de senhora não, porque você é muito nova, né? Não tem nem 30 anos e um currículo como esse. Qual que é o segredo para quem está assistindo, para os alunos que estão assistindo a gente, a chegar numa carreira tão consolidada sendo tão nova? Acho que organização. Eu sempre fui muito disciplinada, muito organizada. Sempre gostei muito de direito, sabia desde o início da faculdade as coisas que eu gostava. Então, ao longo do meu curso, eu fui me preparando, fui prestando concursos públicos, estudando línguas, porque eu sempre gostei da área de internacional. Então, já fui estudando línguas, fui me preparando, visando algumas universidades estrangeiras. Já tinha uma experiência anterior, quando eu era adolescente eu fiz intercâmbio. Então, tudo isso contribuiu, eu já sabia mais ou menos o que eu queria. E aí, fui bastante focada na minha carreira, nessa parte acadêmica e na parte profissional. A academia é minha grande paixão, realmente, o mestrado, as pesquisas internacionais, os artigos que eu publiquei, os livros dos quais eu participei, mas, paralelamente a isso, tem o serviço público, que eu já estou integrando aí há quase 10 anos. Professora, por que então direito internacional? Olha, eu acho que tem muito a ver com as características pessoais de cada um, A sua história familiar, as coisas que você gosta de fazer. Eu era ficcionada por viagem, sempre gostei muito de viajar. Então me despertava muita curiosidade como que eram os outros ordenamentos jurídicos, o que a gente tinha, como que os outros países encaravam o direito, como que era feito esse intercâmbio com o Brasil. Como eu já tinha tido uma experiência quando era adolescente, sempre foi um bom objeto de estudo para mim, eu sempre gostei. Tive excelentes professores nessa área na faculdade, fiquei muito interessada e aí fui seguindo mesmo. Terminei minha graduação. Comecei um primeiro mestrado, que eu tentei, na verdade, em Relações Internacionais. Foi a minha primeira formação na área. Depois fiz uma pós-graduação em Direito Internacional, depois em Direitos Humanos. E agora eu estou concluindo meu mestrado em Direito Internacional também na UERJ, na Universidade do Estado do Rio. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa dissertação que você está apresentando em breve lá na universidade. Sobre o que se trata o seu estudo? Meu tema é subtração internacional de menores, que é um tema clássico do direito internacional privado. Acontece quando um dos pais, a gente tem uma família transnacional, ou seja, um dos membros dessa família tem uma nacionalidade diferente, e aí vale qualquer nacionalidade, vale também qualquer tipo de família. Famílias homoafetivas, famílias socioafetivas, que não tem vínculos biológicos, e quando um desses genitores resolve subtrair, levar a criança para outro país sem o consentimento, violando, portanto, os direitos de guarda. E tem algum caso específico que você aborda no estudo? Tem vários. A minha dissertação é especificamente sobre a jurisprudência do STJ e do STF nos casos de subtração. Mas teve um caso no Brasil que ficou muito famoso, foi muito felicitado, é muito revisionado, que é o caso Goldman. E por conta das minhas pesquisas em relação a esse caso, eu fui convidada para ir até os Estados Unidos fazer o meu Visiting Scholar, que é basicamente quando você vai desenvolver uma pesquisa com outro país, você fica um tempo como um pesquisador visitante, podendo usar a biblioteca, discutindo com os outros professores como é a aplicação da sua área, você pode fazer em qualquer área do direito, a minha no caso internacional. E eu fui para lá estudar, então, na Universidade de Duke, sobre esse caso especificamente. No final, a gente publicou um paper juntos, eu e alguns professores da área de direito internacional privado, sobre o impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal para o relacionamento bilateral Brasil-Estados Unidos na matéria de cooperação jurídica internacional. E hoje em dia, professor, o que vale pela lei? Então, nós temos a Convenção de Haia, de 1980, que disciplina regras do que a gente pode fazer, qual é o procedimento que a gente tem que adotar quando há uma subtração internacional. Na verdade, o grande interessante desse caso Goldman foi que os Estados Unidos resolveram mudar a sua legislação local. Existe nos Estados Unidos hoje chamado Goldman Act, que é para coibir e criminalizar práticas de subtração internacional, porque a convenção ela trata dos aspectos civis. E os Estados Unidos avançaram um pouquinho na legislação, muito receosos de que outros casos de subtração tivessem um procedimento parecido com o que foi nesse caso Goldman. É mais comum do que a gente imagina? Muito comum, os números são alarmantes.
O Brasil é um país que recebe muito mais pedidos passivos do que ativos, ou seja, muito mais até pelo fluxo migratório, né? Porque nós temos um país em desenvolvimento, nós imigramos mais do que recebemos imigrantes. Então, isso tem um impacto, mas nós temos uma quantidade expressiva de casos todos os anos. Nós temos a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é a nossa autoridade central que cuida da temática e que vigia, pelo menos administrativamente, a quantidade de casos e faz análise antes desses casos irem para o judiciário. E os números são muito, muito, muito crescentes, assim, é um exponencial. Muito impulsionado por as comunicações, a facilidade de comunicações, o intercâmbio de pessoas, o intercâmbio de experiências internacionais. Isso tem impulsionado as famílias transnacionais. Então, esses grandes temas do direito internacional privado estão muito em voga. Outro que é muito bom, que eu também tenho desenvolvido pesquisas a respeito, é a maternidade por substituição. Como é que funciona isso? Barriga de aluguel, o famoso barriga de aluguel. É muito comum que casais que não possam ter filhos ou por algum motivo não queiram, façam um contrato internacional solicitando uma mãe em outro país que ceda a barriga dela para gerar o filho deles. Nós temos celebridades internacionais. Isso é comercialmente viável? Sim, no Brasil isso ainda não é legal. Mas em outros ordenamentos jurídicos, como Estados Unidos, Índia é um grande polo de receptores de maternidade por substituição. E esses são os grandes novos desafios do direito internacional privado, né? Você viu? Uma área muito boa de pesquisar. É uma área que realmente tem uma abrangência enorme, né? Tem sim. E a gente não tem como falar também de direito internacional sem falar de direitos humanos. Porque claro. isso está muito interligado também, né, professora? Sim. Hoje em dia a gente diz que um profissional de direito internacional, ele não é mais um profissional exclusivo. Classicamente a gente divide internacional em privado, público e direitos humanos. Só que os desafios do mundo globalizado são tamanhos que demandam da gente uma inserção muito grande nas três áreas. Então, um profissional completo hoje, ele tem que entender, para direitos humanos, para direito internacional, ele tem que entender de vários temas correlatos. Então, para você ter uma formação mais completa, né, para a sua atuação ser diferenciada no cenário internacional, como um bom profissional, não adianta você achar que só sabe direito internacional público, privado ou direitos humanos. Você tem que saber um pouco de cada um e a interconexão entre eles. Esse é o ideal. Entendi. E a docência, professora, quando que começou? Olha, quando eu era adolescente, eu estudava cursos de línguas, mas formei muito cedo. Eu comecei a minha trajetória acadêmica muito cedo. E ali, pela adolescência, eu já dava algumas aulas de línguas, principalmente de aula de inglês. Sempre gostei muito de estudar línguas. E aí isso foi desenvolvendo e eu acho a docência uma grande paixão. Quando eu fui professora voluntária, né, na UERJ, era um dos requisitos do mestrado, você dá aula, se desenvolver suas pesquisas também em sala de aula, ter esse contato com os alunos. E, além disso, eu ajudei aqui na UNB, fiz minha graduação em Direito aqui na UNB, fui monitora durante a graduação, sempre gostei de estar... Gostou de ensinar. Eu gosto do contato, os alunos trocam muito com a gente, é muito desafiador. E hoje em dia, além de dar aula em universidade, eu dou aula para cursos preparatórios para concurso público, que também é outro grande desafio, né? Assim. Agora, é um direcionamento acadêmico diferente, né, professora? Porque a aula ali no tete-a-tete, o aluno você tem a resposta mais rápida, né? Se o aluno está gostando da matéria, se não, se aquela abordagem está interessante. E também essa forma do aluno te abordar, né? O aluno da graduação, da pós-graduação, eles têm um perfil de pesquisa, um perfil de observar melhor como funciona o mundo jurídico. O aluno que está se preparando para concurso público ou para a OAB, eles são mais imediatistas. Então, o raciocínio deles é muito mais um raciocínio para a prova do que um raciocínio jurídico um pouco mais completo. Só que os dois são desafiadores, né? Os dois têm suas características, assim, né, que impõe para o professor uma postura diferente, uma pesquisa diferente, uma abordagem diferente. Mas a docência é um prazer, assim. Fernanda, então no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre esse desafio de dar aula online. Te peço um minutinho, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O Saber Direito Debate está de volta hoje com a professora Fernanda Cristine de Paula, especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos. Professora, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre aula online, que hoje todo mundo tem à mão esse recurso, né? Me conta um pouquinho da diferença de ensinar em sala de aula e gravar para uma câmera, para um aluno ver no momento oportuno, que ele consiga render melhor aquele conteúdo. Me fala um pouquinho. Olha, Mariana, hoje no Brasil a tendência dos cursos preparatórios
inclusive de pós-graduações lato sensu, é que os alunos procurem o sistema de cursos online. Porque é muito prático, existe uma praticidade, a vida é muito corrida e impõe para a gente trabalho, vida social, vida pessoal. Então, a facilidade de você poder assistir às aulas em casa, do seu celular, pelo um tablet, é muito conquistadora. É uma coisa que tem ampliado muito esse tipo de campo de ensino jurídico. Mas ele impõe para os alunos uma disciplina muito grande. Eu mesma, quando comecei na minha carreira de fazer concursos públicos, eu ia para as aulas presenciais, até eu criar uma disciplina e começar a estudar com as aulas online. Porque você também não tem ali nada que te impõe a assistir aquelas aulas. Você não tem um horário fixo, você não tem uma estrutura física para assistir. Então, ao mesmo tempo que traz uma praticidade e um conforto, também é um desafio, porque impõe uma disciplina, né? tem que ter muita determinação. Eu realmente acredito que essa seja uma tendência, acho que a gente caminha, a gente percebe, assim, quem está se preparando para a OAB, se preparando, né, para os grandes concursos jurídicos, uma tendência muito grande de escolher as videoaulas, os vídeos online e ampliando muito também o campo de pós-graduação lato sensu. Uma das pós-graduações que eu fiz, inclusive a primeira, que foi em Direito Internacional, foi uma pós-graduação online, que eu ia lá uma vez por mês, apenas ter um núcleo de aulas. E foi difícil nessa primeira adaptação? E foi difícil a primeira adaptação, foi difícil. Então, eu sei que para os alunos é uma dificuldade e para o professor também é. Você não tem com quem interagir, é uma câmera ali, você tem um tempo, tem um estúdio, né? É bastante diferente. Mas eu realmente acredito que seja uma grande tendência do ensino jurídico. É boa. Professora, falando um pouco sobre o curso, né, que a gente assistiu durante essa semana aqui no Saber Direito, esse curso é destinado mais para quem? Você fez pensando no aluno que está começando aquele interesse pelo direito internacional ou para quem já tem uma base do direito internacional? Olha, Mariana, meu intuito inicial era atrair mais adeptos ao direito internacional. Não é só porque é a minha paixão, mas porque é uma tendência. Por exemplo, na época que eu fiz faculdade, só tinha direito internacional público. Minha graduação sequer tinha direito internacional privado. Hoje em dia, as grades curriculares já estão trazendo direito internacional privado. Provas de concurso público, por exemplo, Magistratura Federal, Defensoria Pública da União, AGU, Ministério Público Federal, cai mais direito internacional, por exemplo, do que direito civil, porque direito internacional é dividido em público e privado. Vamos explicar um pouquinho então essa diferença, professora? Vamos Qual sim. que é? Direito internacional público cuida mais da relação entre os estados, entre os sujeitos de direito internacional. Quem tem personalidade internacional? Estados, organizações internacionais. Então, todas as áreas que são afetas ao interesse público primário são abarcadas pelo direito internacional público. Já o direito internacional privado, ele cuida das relações particulares que têm algum elemento transnacional. Por exemplo, nacionalidade, um desses contratantes, por exemplo, se for um acordo, um contrato internacional, é um ente que tem uma nacionalidade diferente do outro. São situações onde eu tenho dois ordenamentos jurídicos que podem entrar em conflito e geralmente entram. Então, o direito internacional privado ele serve não para a gente regular a relação entre particulares, mas relações que existam particulares e que tem um elemento de conexão internacional. E essa direito área você de família, vê um crescimento, é isso? Muito, muito. Tudo que a gente faz hoje em dia envolve outros países. Quando você faz uma compra online, observa na sua casa, por exemplo, todos os seus bens vêm de algum lugar do mundo que é diferente. Direito do consumidor, que tem um espraiamento para o direito internacional. Questões de família. Eu comentei um pouquinho com você no bloco anterior sobre maternidade por substituição. Um grande tema que está assim, super revisitado, está na mídia o tempo todo, celebridades contratando barrigas de aluguéis em outros países. Tudo isso é pesquisa para o direito internacional privado. Bacana. Professora, a gente já falou um pouquinho sobre essa diferença e eu queria saber os novos desafios do direito privado agora para esse século que vem. Olha, tem se comentado muito, o tema que está em voga agora na moda é governança global. Por quê? Porque as empresas têm sedes em vários locais do mundo, suas atividades são maximizadas. Só você pensar nas grandes empresas que cuidam de mídias sociais, por exemplo. Elas têm uma repercussão mundial enorme e tem consumidores e tem adébitos. Tudo isso são elementos de conexão para o direito internacional privado. Como estamos falando muito de vários escândalos de corrupção, que ocorrem não só no Brasil, mas em qualquer nação, em qualquer ordenamento jurídico, os grandes temas de compliance, governança mundial, governança global, arbitragem,
países e empresas que não querem se submeter aos judiciários e às jurisdições locais, escolhendo cortes e fóruns internacionais para resolver seus litígios de forma privada. E mais rápido, né? Mais rápido, de maneira muito mais célere. E de maneira também mais especializada. Hoje em dia nós temos grandes tribunais arbitrais no mundo para cuidar de, por exemplo, direito marítimo, direito de comércio. Temas que os países ainda estão caminhando, estão tratando de forma mais incipiente. São realmente muito especializados e a gente precisa de um órgão que dê um suporte, um apoio diferenciado. Então, as minhas grandes apostas para o direito internacional privado desse século XXI são a família no direito internacional privado, porque nós tivemos uma modificação radical do perfil da família, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, famílias homoafetivas, famílias monoparentais, famílias que se mudaram e que migraram, tudo isso é tema para o direito internacional privado. E as grandes empresas nos contratos internacionais, compliance, governança global e arbitragem. Esses são os grandes temas. Fernanda, no bloco anterior a gente falou também sobre a relação entre os direitos humanos e o direito internacional. Você já fez um curso fora do Brasil, especificamente nessa área, né? Foi, Me exato. conta um pouquinho. Eu estudei, tive o privilégio, a oportunidade de estudar na Corte Europeia de Direitos Humanos. O que acontece, Mariana, é que assim, nós temos sistemas regionais de direitos humanos. Nós temos o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. E essas cortes, querendo atrair pesquisadores, elas fazem cursos, elas têm fundações ligadas às cortes para auxiliar os pesquisadores a entender o funcionamento de uma corte internacional, né, estudar, fazer um intercâmbio de ideias para avançar nos grandes temas. E aí, em 2017, eu participei de uma seleção internacional e fui como uma das representantes do Brasil estudar na Corte Europeia. A corte funciona numa cidade chamada Estrasburgo, na França, que fica na fronteira com a Alemanha, uma região belíssima, e tive a oportunidade de ficar lá por 8 semanas estudando direitos humanos. Quais são as grandes teses, quais são os desafios da corte. Inclusive, nós temos um juiz brasileiro na corte, não na Corte Europeia, mas um juiz brasileiro na Corte Internacional de Justiça, que deu curso lá na Corte Europeia. Então, esse intercâmbio, já tivemos, eram mais de 80 nacionalidades, todo mundo estudando e pesquisando direitos humanos. Muito rico esse debate, né, entre todas as culturas. Muito rico, porque a gente precisa ter um olhar mais ecumênico, um olhar diferenciado para os problemas de direitos humanos que os outros países enfrentam. A nossa atuação no Brasil melhora muito se a gente observar as soluções, as análises, né, os casos que envolvem violações de direitos humanos nos outros países. É muito enriquecedor. Sempre tem exemplo, né, por todo lado. Sempre. Professora, a gente faz mais uma pausa, então, rapidinho. No próximo bloco, tem dicas aí de livros para você que quer saber mais sobre direito internacional. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. Nossa convidada é a professora Fernanda Cristine de Paula, especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos. Professora, então no terceiro bloco, a gente normalmente traz uns livros que você indica, não é isso? Para os alunos que estão em casa e para quem tem interesse no tema também. Eu vou começar por esse aqui, porque eu já vi que ele é uma bíblia do Direito Internacional. Mariana, esse aí é um grande manual de Direito Internacional privado. Nós temos um professor muito felicitado na área, uma referência, que é o professor Jacó Dollinger, e a professora Carmen Tiburcio, que é titular de Direito Internacional lá na UERJ. Esse livro, ele é excelente para quem está começando o estudo, funciona muito para os novos, né, estudantes, para o pessoal da graduação e também para quem está se preparando para concurso público que cai internacional privado. Muitos concursos federais, Magistratura Federal, Ministério Público Federal. Na OAB, no exame da ordem, cai um pouquinho também de internacional privado. Esse é um manual amplo, que traz ali as fontes, o objeto da disciplina, né, os temas clássicos, que é conflito de leis, condição jurídica do estrangeiro, nacionalidade. Então, é um manual de dificuldade inicial. Linguagem fácil, né? Linguagem fácil, bem voltado mesmo para a graduação, ou para esses concursos, né, que caem a disciplina e que, portanto, né, você precisa de um manual para consulta. Então, é bem manual mesmo. Esse livro, para quem está começando, é excelente. É importante dizer que ele já está de acordo com o novo CPC, essa já é a 13ª edição, e é algo que os alunos têm que ficar muito atentos, né, professora? Exato. Essa questão da atualização, porque o direito está em constante mutação, né? Acompanha a sociedade, né? Exato. Esse manual, como eu comentei, ele era feito pelo professor Jacó Dollinger e a professora Carmen Tiburcio tem atualizado ele
nessas últimas edições. Então, está de acordo com o CPC trouxe várias regras importantes para o direito internacional privado. Regras de competência, auxílio direto, execução de sentença estrangeira, tem várias coisas disciplinares. Esse livro aí já está todo em conformidade com o CPC 2015. A gente vê que pelos coloridos você usa mesmo, Uso. né? Dou aula com ele, inclusive. Perfeito. E o próximo aqui a gente já fala de direito internacional privado, questões controvertidas. Me explica um pouquinho, eu vi que é um livro de vários autores aqui, a gente tem mais de 20 autores, me explica um pouquinho do que se trata esse livro. Esse livro é sob coordenação do professor André de Carvalho Ramos, que é hoje no Brasil um dos mais felicitados autores no que tange direito internacional privado e direitos humanos. É professor associado da USP, né, da Universidade do Estado de São Paulo, e ele promoveu essa coletânea, convidou vários acadêmicos, vários operadores do direito internacional privado para discutir a pergunta que você me fez no bloco anterior, quais eram os novos desafios. Então, é um livro mais voltado para pesquisadores que já entendem no assunto, que já passaram pelo manual anterior, que já consolidaram esses conceitos do direito internacional privado e que agora queriam saber quais são os casos, as questões controvertidas. Tem vários artigos super interessantes no livro, falando sobre adoção internacional, subtração internacional de menores, arbitragem, cooperação jurídica internacional, condição jurídica do estrangeiro, nacionalidade. Todos esses grandes assuntos estão aí no livro sobre diferentes enfoques acadêmicos, tanto de escolas diferentes, professores que se filiam mais à linha dos direitos humanos ou mais à linha do direito internacional público, quanto professores que estão na prática, né, operando o direito internacional privado. É um livro excelente, recém-lançado, acredito que ele seja do ano passado, se eu não me engano, 2017. Também tem uma coletânea assim, bem completa com temas muito interessantes. E na prática, professora, quais seriam essas questões controvertidas? Dá para a gente dar um exemplo? Dá, claro que dá. Eu comentei um pouquinho com você sobre maternidade por substituição, que é um grande desafio do direito internacional privado, né? Os contratos internacionais, a forma da gente fazer um contrato internacional mudou radicalmente. Aqueles velhos contratos de adesão que os consumidores faziam estão muito, muito, muito revisitados. Outro tema bastante interessante que eu já comentei com você é o tema da subtração internacional, que tem crescido muito. A adoção internacional, a gente fala muito de alguns países que estão com destaque no cenário de adoção, principalmente países africanos e asiáticos. Quais são os dilemas na hora de fazer uma adoção internacional? Porque não deve ser fácil, o processo é um pouco burocrático, né? O dilema é a quantidade de ordenamentos jurídicos que podem estar envolvidos num caso de adoção. Nós temos hoje no mundo, no sistema ONU, 196 países, mas a gente diz que tem aí um pouquinho mais de 200. Cada país tem sua própria regra interna de adoção. Então, os adotantes, né, os casais que desejam adotar, ou unilateralmente as pessoas, os indivíduos que querem adotar, além dos procedimentos internos que eles têm que respeitar em cada país, eles têm um ordenamento jurídico do outro país. Então, nós temos hoje uma convenção mundial sobre adoção internacional que era para tentar uniformizar os padrões e para a gente proteger, fazer um sistema protetivo internacional para as crianças que estão em mobilidade. Por isso, Mariana, que é muito importante estudar direitos humanos, até para quem estuda direito internacional privado. Porque, olha, a gente precisa proteger o consumidor, a gente precisa proteger as crianças. Uma criança, né? Exato. Claro, a gente precisa proteger. Quando eu falei consumidor, não estava me referindo às crianças, estava me referindo a esses temas que impõem, né, que existe um elemento de transnacionalidade e que a gente precisa observar padrões mínimos, né, estándares mínimos em direitos humanos. O contrário também acontece, professora? Alguém que quer adotar aqui no Brasil é possível? Claro, não. A convenção, quando ela tenta uniformizar, ela vale para todos os países contratantes. E o Brasil é um dos países signatários. Realmente é um procedimento muito burocrático, nós estamos avançando na legislação, fazendo mudanças. Internacionalmente, nós temos um fórum permanente que funciona em Haia para discutir adoção internacional, para discutir esses temas de direito internacional privado, mas os desafios são grandes porque são muitos ordenamentos jurídicos, todos os países são soberanos. O que a gente diz assim, todo mundo é igual perante a lei, todos os estados também têm soberania e são iguais no plano internacional. Então, é difícil realmente, são, né, muitos ordenamentos e muitas questões internas que precisam ser resolvidas. Por isso a importância do direito internacional privado. Professora, para a gente fechar falando um pouco do cenário aqui do Brasil, para quem se especializa em direito internacional, quais são as possíveis carreiras?
Olha, como eu te falei, direito internacional hoje tem caído muito em provas de concurso público, notadamente em provas federais, prova estadual e municipal não tanto. Então, hoje, por exemplo, um defensor público, cerca de quase 30% da prova do concurso é direito internacional, porque direitos humanos está dentro de direito internacional. Então, para concurso público, inevitável, tem que estudar e tem que estudar bastante. Para o operador que não quer o serviço público, que está na iniciativa privada, o campo é mais vasto ainda. Porque, como eu te falei, nós temos os grandes contratos internacionais, nós temos a arbitragem, nós temos as famílias transnacionais. Então, existe realmente um campo de pesquisa enorme. Na academia, falta profissionais que entendem de direito internacional, que querem estudar direito internacional. Então, há muita oportunidade de bolsa, de cursos de especialização, mestrado, especialização tanto lato sensu quanto estrito sensu. Então, nós temos alguns editais específicos no Brasil para direito internacional. Nós temos escolas de direito internacional no Brasil. Tem uma escola em São Paulo, uma escola no Rio de Janeiro, formas doutrinárias de eu ver a matéria diferente. Então, e muitas bolsas internacionais. Então, quem gosta da área internacional, quem gosta de viajar, que quer uma experiência no exterior, desenvolver suas habilidades nesse sentido, é um campo muito vasto, muito, muito enriquecedor. Professora, sendo um campo tão promissor, o direito internacional, como você expôs aqui para a gente, as faculdades e universidades também deveriam dedicar um tempinho a mais na grade curricular para inserir o direito internacional? Com certeza, Mariana. Eu comentei com você que quando eu comecei a fazer faculdade, eu só tive direito internacional público. E que hoje, nessa mesma faculdade, eu fiz graduação aqui na UNB, sou bacharel pela UNB, já temos a disciplina de direito internacional privado. Varia muito de faculdade para faculdade. Cada faculdade tem um currículo mínimo, mas ela coloca algumas matérias a mais. O que eu sinto mais dificuldade no Brasil, que eu acho que precisa mais, até do que internacional público ou privado, é direitos humanos. Infelizmente, a maioria das grades curriculares não tem, e é uma matéria muito interdisciplinar. Deveria estar na graduação não só dos cursos de direito, mas dos cursos de ciência social, antropologia, ciência política, história, porque cada vez mais somos demandados no que diz respeito a direitos humanos. Então, eu vejo crescente, eu que estou na docência, eu observo como tem crescido a procura, inclusive pelas universidades, dos profissionais, de quem quer dar aula na temática, e como tem também despertado o interesse dos alunos, Então, fica a dica para os alunos, então, investirem no direito internacional. Ah, muito, venham todos serem meus colegas. Professora, obrigada pelo bate-papo, pelas suas explicações aqui. Foi um prazer. Bom, Saber Direito Debate então fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Já perguntas e sugestões, é só enviar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.